O mundo estava prestes a ser destruído. A corrupção havia se espalhado como uma praga. A maldade, a violência e a injustiça tomaram conta da humanidade, mergulhando a criação em uma escuridão quase irreversível. Deus olhou para a terra e se entristeceu profundamente. Mas neste cenário apocalíptico, onde homens, mulheres e até crianças estavam condenados à destruição pelas águas, uma pergunta ecoa como um mistério perturbador. Onde estavam os anjos? Por que seres tão poderosos, mensageiros do Altíssimo, não intervieram? Por que não impediram o sofrimento? Hoje você vai entender uma verdade profunda e talvez desconfortável sobre a atuação do céu no juízo da terra. Seja bem-vindo ao Bíblia em Cena, onde as Escrituras ganham vida. Se este é seu tipo de conteúdo, inscreva-se agora e ative o sininho, porque a jornada de hoje vai mexer com sua fé, sua razão e sua visão espiritual. Vamos voltar ao início, ao capítulo 6 de Gênesis. Ali, a narrativa sagrada nos apresenta um cenário tenebroso. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. O Criador, que havia declarado tudo como muito bom no princípio, agora olha para sua obra e decide pôr fim ao ciclo de degradação. Mas havia um homem que achou graça aos olhos de Deus: Noé. Um justo em sua geração, um homem íntegro que andava com Deus. E é a ele que o Senhor entrega uma missão impossível aos olhos humanos: construir uma arca colossal em terra seca para abrigar sua família e um casal de cada animal. Enquanto Noé martelava tábuas e pregava a esperança em meio ao escárnio, o mundo seguia seu curso acelerado rumo à destruição. E durante todo esse processo, silêncio. Nenhum anjo aparece, nenhuma intervenção sobrenatural visível. Mas será que eles estavam realmente ausentes? Para compreender essa ausência, precisamos voltar algumas linhas no próprio capítulo 6, onde um dos textos mais enigmáticos da Bíblia nos fala dos filhos de Deus, que tomaram para si mulheres entre as filhas dos homens. Muitos estudiosos ao longo dos séculos acreditam que esse termo se refere a anjos, seres celestiais que, segundo o livro apócrifo de Enoque, desceram à terra, corromperam a humanidade e geraram uma raça híbrida de gigantes, os Nefilins. Esses anjos rebeldes, chamados de vigilantes em Enoque, não apenas desobedeceram a Deus, mas ensinaram aos homens práticas proibidas: feitiçaria, guerra, luxúria desenfreada. Eles se tornaram catalisadores da corrupção humana. E Deus os puniu severamente. Segundo Judas 1:6 e 2 Pedro 2:4, esses anjos foram aprisionados em abismos eternos, reservados para o juízo final. Ou seja, antes mesmo do dilúvio, os anjos que interferiram diretamente já haviam sido punidos. Não restaram anjos atuantes sem autorização. O céu havia sido silenciado pelo próprio juízo divino. Então, por que os anjos fiéis não intervieram? Afinal, se são mensageiros de Deus, guardiões e servos da luz, por que não impediram o sofrimento das pessoas inocentes durante o dilúvio? A resposta está na natureza do juízo de Deus. O Senhor havia decretado a destruição. Era o fim de um ciclo. O pecado havia ultrapassado o limite da misericórdia. E quando o próprio Criador ordena o juízo, não há intervenção angélica que possa detê-lo. Os anjos não agem por vontade própria. Eles cumprem ordens. São como executores divinos, não árbitros do destino humano. E o silêncio dos céus naquele momento era um silêncio de obediência. Os anjos não estavam omissos, estavam submissos. O juízo vinha diretamente de Deus, e não era papel dos anjos questionar ou suavizar o que foi determinado. Além disso, a Bíblia mostra que os anjos não são salvadores autônomos. Eles não decidem quem vive ou quem morre. Eles aparecem como mensageiros, protetores designados por Deus.
e às vezes como executores de castigo, como o anjo que destruiu o exército assírio ou o que feriu os primogênitos do Egito. Mas quando o juízo é coletivo, abrangente e final, como no caso do dilúvio, os anjos se retiram do palco. A salvação, nesse caso, foi anunciada por meio da pregação de Noé, não por milagres ou interferências sobrenaturais. Durante 120 anos, Noé foi uma voz solitária, anunciando o arrependimento. Mas ninguém quis ouvir. O problema não era a falta de anjos, era a dureza dos corações humanos. E isso nos leva a uma reflexão profunda. Quantas vezes hoje esperamos uma intervenção celestial, enquanto ignoramos os avisos que já estão diante de nós? Quantas vezes clamamos por um milagre, enquanto deixamos de lado a palavra que já foi dada? O tempo de Noé foi marcado por zombaria, incredulidade e rebeldia. Muito parecido com os nossos dias. Esperamos anjos, mas desprezamos profetas. Pedimos sinais do céu, mas ignoramos os sinais da terra. O silêncio dos anjos no dilúvio nos ensina que há momentos em que o céu silencia para que a humanidade aprenda ou pereça. Mas há um fio de esperança nessa narrativa. Deus sempre oferece um escape antes do juízo. Noé e sua família foram salvos, não porque eram perfeitos, mas porque creram e obedeceram. A arca representa esse abrigo seguro, construído com fé, cercado pela obediência, selado pela confiança. E hoje, essa arca é Cristo. É nele que encontramos o único lugar de refúgio quando as águas do caos ameaçam nos engolir. Talvez você esteja esperando uma intervenção milagrosa em sua vida, uma resposta angelical, um livramento espetacular. Mas talvez Deus já esteja construindo sua arca, e tudo o que você precisa fazer é entrar. E agora eu te pergunto, se os anjos não puderam agir sem ordem divina no dilúvio, será que estamos esperando ajuda espiritual quando já ignoramos as advertências divinas por tempo demais? O silêncio dos anjos é também um apelo à nossa responsabilidade. Hoje, a mensagem ainda é proclamada. Ainda há tempo. Mas por quanto tempo mais? Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários. Quero estar pronto como Noé. Isso ajuda você a fixar esse compromisso e também fortalece nossa comunidade aqui no Bíblia em Cena. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa dessa reflexão e inscreva-se para continuar com a gente nessa jornada bíblica. No próximo episódio, vamos explorar mais uma narração das Escrituras. Não percam!